Sempre quando chega nessa época do final do ano, nós costumamos fazer uma análise, uma retrospectiva do futebol brasileiro e comparar com outras nações, principalmente a Europa, muito por conta do Mundial de Clubes. E como os nossos times eles vêm chegando sequencialmente, a gente para poder fazer esses prognósticos. E ontem, o Zico ele deu uma entrevista para o Sport TV falando sobre a perspectiva dele no futebol brasileiro em relação ao futebol europeu e o que ele acha que está atrapalhando o nosso futebol a se desenvolver ainda mais. E ele citou alguns pontos que a gente precisa analisar e fazer uma avaliação do que foi dita, porque tem algumas coisas que, né, já precisa virar a página. Então o Zico ele tocou em alguns pontos muito interessantes, como por exemplo, o óbvio da desigualdade financeira, mas a pauta que o Zico girou a entrevista foi em relação à falta de comprometimento também dos jogadores brasileiros, tá? Que, segundo ele, os jogadores não se doam tanto e por isso você gera uma discrepância de entendimento do jogo em relação aos jogadores que atuam no futebol europeu. Eu concordo um pouco quando você vê que os jogadores, obviamente, saem muito pra noitada e etc. e não se comprometem tanto. Isso não são todos, mas uma boa parte faz isso. Só que, se nós fizermos uma comparação entre América do Sul, você acha mesmo que os jogadores argentinos não são comprometidos? E eles são comprometidos. Mas quando eles enfrentam o futebol brasileiro do nível que tá, eles normalmente perdem, não importa se você é comprometido ou não. E isso muito é porque você tem uma desigualdade financeira entre os próprios países do continente, se tratando do continente americano. Quando você pega o faturamento de um Flamengo, que foi de 1 bilhão, e você vê que o faturamento do River Plate gira em torno de 300, você vê que a discrepância já está por aí. Então é óbvio, não basta você ter um maior faturamento se você não tiver um comprometimento dos atletas. E isso gira uma dúvida em relação ao próprio Flamengo. Porque o Flamengo ele tem um elenco muito farto e ele infelizmente não consegue traduzir isso dentro de campo, principalmente na última temporada. Que você vê que os jogadores do Flamengo faziam corpo mole, que não davam tudo de si. E a gente sabe o quanto o Flamengo rende se os jogadores eles jogarem tudo que pode. Diferente do Palmeiras, que atua de uma forma completamente irregular, ou seja, todo mundo jogando da forma como deve jogar e com a seriedade que o Abel pede. Agora, não basta só você falar da vontade do jogador quando você tem, de um lado, o Manchester City com um elenco de 4,3 bilhões de faturamento, porque é isso que o Manchester City faturou na última temporada, sendo o recorde da Premier League. E você tem também um ponta custando 100 milhões. Jack Grealish custou 100 milhões. E do outro lado, você tem um Flamengo, por exemplo, que faturou 1 bilhão. Eu tô falando de um Manchester City que faturou 4 vezes mais. São 4 vezes mais. Ou seja, a discrepância já tá por aí. Não basta só o nível físico, mas você tem a capacidade de investimento maior. E a gente sempre precisa ressaltar por que isso aconteceu. Em 1995, foi chancelada uma lei chamada Bosman, por causa de um jogador chamado Bosman que entrou na justiça contra o seu próprio clube para ele poder ser liberado antes do contrato acabar. E essa lei foi aprovada e junto com ela veio uma série de decisões que impactou o futebol para sempre. A partir desse momento, você teve uma livre circulação de jogadores entre a União Europeia. Então a União Europeia pôde contratar e movimentar muito mais jogadores estrangeiros do que podia, que antes tinha uma limitação. E com isso, com o poderio econômico e com a globalização avançando, você tem a Europa tirando os nossos melhores jogadores aqui. Então, obviamente, quando você tem uma maior centralização de dinheiro no local e você consegue tirar esses jogadores de uma outra nação, você torna aquela nação estritamente exportadora. Então, nós, como um país, nós somos país exportador, tá? Não só economicamente, mas nós somos um país exportador de atletas. E com isso, a gente não consegue manter os nossos atletas aqui. O último extra série que ficou aqui no Brasil por mais tempo foi o Neymar, que saiu daqui com 21 anos. Hoje em dia você não consegue sair daqui com 21 anos. Se você for muito bom, a Europa te compra antes. Então você não consegue manter. Há uma desigualdade econômica muito grande. E por último, a gente precisa abordar também o calendário. Por quê?
Porque na melhor eu digo, em todos os jogos que o Liverpool disputou em 2022, ele disputou 64 partidas. Lembrando que o Liverpool chegou na final de todos os campeonatos possíveis que poderiam chegar. Ele chegou, obviamente, disputou todas as rodadas da Premier League, ele chegou na Copa da Liga Inglesa, ele chegou na Copa da Inglaterra da Liga dos Campeões. Então ele disputou 64 jogos. É o máximo que um clube pode disputar na Inglaterra. Agora, o Palmeiras, em 2022, que nem chegou na final da Libertadores, nem chegou na final da Copa do Brasil, disputou 74 jogos. Por quê? Porque o Palmeiras foi pro Mundial, o Palmeiras ele teve a Supercopa, ele teve a Recopa Sul-Americana, então, obviamente, ele teve um número maior de jogos. Mas isso porque ele nem ganhou a Libertadores, fazendo com que a temporada se estendesse ainda mais. Então você tem um Palmeiras que nem jogou tudo que podia com 74 jogos contra um Liverpool que jogou tudo que podia com 64. Então o nosso calendário, aqui, se tratando de futebol brasileiro, também não coopera. Porque você tem jogos de 3 a 3 dias e você tem gramados que não são tão bons quanto o da Europa por conta do calendário. Então, obviamente, se você tem mais jogos, você desgasta mais o gramado. E você também tem uma questão muito importante que muita gente não fala, que é a questão do clima. Como é que você vai manter uma intensidade nível Manchester City, nível Liverpool, num calor de 30 a 35 graus, chegando na Bahia com um calor de 40 graus? Às vezes até 50. Então você consegue manter essa intensidade por muito tempo, num sol de 4 horas da tarde, lembrando que tem jogos do Campeonato Brasileiro que são 11 da manhã. Será que a gente consegue? É desumano. A gente não consegue. E quando você tem um tempo de deslocamento, porque o Brasil é um país continental, que você demora 7, 8 horas para atravessar o país, dependendo de onde você parte, fica muito mais difícil. Por quê? Porque você não tem treinamentos também. Você fica mais tempo em hotel, muito mais tempo no avião do que no campo treinando. E isso também influencia. Então, a Europa tirando nossos melhores jogadores e só ficando o que aqui, o que não tiver ao mercado na Europa, o que não tem maior qualidade técnica, junto a todos esses fatores de clima, de falta de intensidade nos treinamentos, por conta de vários exemplos que eu acabei dando, você acaba gerando uma discrepância, obviamente, natural. Então, uma coisa que eu concordo com o Zico que ele falou é que a tendência é apanhar. Mas eu não giraria somente na pauta da vontade do jogador e etc. Porque quando você vê nitidamente que quando um brasileiro entra na final do Mundial de Clubes, tirando um time ou outro, a maioria entra com sangue no olho, a maioria entra para poder ganhar, e é o jogo da vida. Mas mesmo assim a gente não consegue fazer frente. Vocês viram que nesse século, mesmo os brasileiros que ganharam, eles jogaram por uma bola, que no caso foi São Paulo, Inter e Corinthians. Eles ficaram muito atrás, tomaram muita pressão, os goleiros foram os melhores da partida e numa escapada conseguiram fazer um gol. Time que tentou ir pra frente foi, no caso, o Flamengo. O Fluminense tentou fazer a mesma coisa, tomou 4. Enfim, a gente não consegue mais combater. E é uma realidade que precisa ser imposta e a gente precisa aceitar. Infelizmente ficamos para trás e a tendência é isso nunca mais amenizar, né? Não ser mais como antigamente. Infelizmente, nosso futebol brasileiro ficou sucateado. Se você chegou até o final do vídeo, agradeço muito a sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.